Olha só que descoberta incrível agitou o mundo da astronomia esses dias. Um candidato a planeta que, à primeira vista, parece familiar demais. Mas a grande questão é, será que a gente encontrou mesmo uma segunda Terra? Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? A gente está sempre procurando um mundo parecido com o nosso, orbitando uma estrela parecida com o Sol. E a resposta, como quase sempre na ciência, é bem mais complexa e, sinceramente, mais fascinante do que um simples sim ou não. Então, vamos conhecer o nosso protagonista, o HD 137010b. Ele está a 146 anos-luz de nós. Para se ter uma ideia do que isso significa, a luz que a gente está vendo dele hoje começou a viajar na nossa direção lá por 1878. Naquela época, a maior tecnologia na Terra era o fonógrafo. Ele está bem longe. Ok, mas como é que os cientistas acham um pontinho desses tão distante? Para a gente entender o peso dessa descoberta, primeiro a gente precisa decodificar como tudo isso funciona. Primeiro, um termo que a gente precisa ter na ponta da língua: exoplaneta. É bem simples, na verdade. É qualquer planeta que orbita uma estrela que não seja o nosso Sol. E olha, a gente já encontrou milhares deles. E sabe o que é mais legal nessa história? Essa descoberta não veio de uma observação novinha em folha. Veio de uma reanálise de dados antigos, uma espécie de tesouro escondido nos arquivos do lendário telescópio Kepler. Ele já se aposentou, mas o legado que ele deixou continua rendendo frutos incríveis. A técnica usada para achar esse planeta, o método de trânsito, é simplesmente genial. Pensa assim, é como se a gente tentasse notar a sombra de um mosquito passando na frente de um farol a quilômetros de distância. Os cientistas ficam de olho no brilho de uma estrela, e quando um planeta passa na frente, esse brilho diminui um tiquinho. Essa pequena piscada de luz revela não só que tem um planeta ali, mas também dá uma boa ideia do tamanho dele. E aqui que a gente começa a ficar empolgado. Esse candidato a planeta é só um pouco maior que a Terra, orbita uma estrela parecida com o Sol e o ano dele dura quase o mesmo que o nosso. As semelhanças são impressionantes, né? Parece que a gente tirou a sorte grande. Mas como em toda boa história, tem uma reviravolta. E quando os cientistas foram ver os detalhes, a imagem daquele paraíso, da Terra gêmea, começou a esfriar. Esfriou muito. A temperatura estimada na superfície de HD 1370b, prepara? 68 graus Celsius negativos. É uma reviravolta congelante na nossa busca. Só pra gente ter um parâmetro, a temperatura média aqui na Terra é de uns 15 graus positivos, super agradável. Esse novo mundo é mais frio até do que Marte. Com uma temperatura dessas, qualquer água na superfície estaria congelada num bloco de gelo eterno. E isso, claro, muda tudo quando a gente pensa em vida. E por que ele é tão frio assim? Bom, a culpa, digamos, é da estrela dele. Apesar de ser semelhante ao Sol, ela é o que os astrônomos chamam de estrela do tipo K, que é um pouco mais fria e menos brilhante que o nosso Sol, que é do tipo G. O resultado é que o planeta recebe bem menos energia, menos de 1/3 do que a Terra recebe, o que o condena a um inverno sem fim. Então quer dizer que é o fim da linha? Nenhuma chance de vida? Calma lá. A conversa sobre um planeta ser habitável é bem mais sutil. E para a gente entender isso, a gente precisa falar sobre um conceito-chave: a Zona Cachinhos Dourados. A zona habitável, ou Zona Cachinhos Dourados, como ficou mais conhecida, é aquela faixa de distância perfeita ao redor de uma estrela. Não é tão perto que a água evapora, nem tão longe que a água congela. É o lugar certinho onde a água pode existir em estado líquido na superfície. E a gente considera isso essencial para a vida como a conhecemos. E é exatamente aí que o nosso candidato está, bem na fronteira, no limite mais distante e frio do que a gente consideraria habitável. Ele mora, digamos assim, no subúrbio gelado da Zona Cachinhos Dourados. A incerteza aqui é gigante. Se a gente usar uma definição mais otimista, mais ampla da zona habitável, existe uma chance de 51% de ele estar dentro. Ou seja, é praticamente um cara ou coroa. Isso mostra bem como a ciência muitas vezes trabalha no limite da probabilidade. Sendo assim, qual seria a única esperança para esse mundo não ser uma bola de gelo? Um efeito estufa muito, mas muito poderoso. O planeta precisaria ter uma atmosfera extremamente densa, cheia de dióxido de carbono, para funcionar como um cobertor cósmico e segurar o pouco calor que chega da estrela dele.
Agora, é importante a gente dar um passo para trás. O HD 13710b não é uma ilha. Essa descoberta faz parte de uma busca científica muito maior, uma busca que já dura décadas. Até hoje já foram confirmados mais de 6.000 exoplanetas. Pensa nisso por um segundo. 30 anos atrás a gente não conhecia nenhum. Agora a gente sabe da existência de milhares de outros mundos. Cada um deles uma pecinha nesse quebra-cabeça cósmico para a gente entender nosso lugar no universo. A gente pode lembrar, por exemplo, do famoso sistema TRAPPIST-1, 7 planetas do tamanho da Terra, vários deles dentro da zona habitável. Isso mostra que planetas como o nosso talvez não sejam tão raros assim e que a busca continua a todo vapor em muitas frentes. E então, o que acontece agora? Qual é o próximo passo para esse nosso fascinante candidato à Terra congelada e para a busca por vida lá fora de modo geral? Primeiro, e isso é o mais importante, a descoberta ainda não foi confirmada. Por enquanto, o HD 13710b continua na categoria de candidato. A ciência precisa de rigor, de mais provas, de mais evidências. Para ele ser promovido de candidato a planeta confirmado, os astrônomos vão precisar de mais dados. Isso significa apontar outros telescópios para ele, como o TESS, que é o sucessor do Kepler. É crucial observar um segundo trânsito para confirmar a órbita e ter certeza de que ele está mesmo lá. E no fim das contas, é isso que move toda essa busca. Cada descoberta, cada candidato a planeta, cada análise de dados. Tudo isso nos aproxima um pouquinho mais de responder essa pergunta que é simplesmente monumental. Uma questão que, não importa qual seja a resposta, vai mudar para sempre o jeito como a gente se vê no cosmos.